Olá, eu sou Johnny Almeida, do Promove Mulheres Advogadas da UAB São Paulo, e eu continuo com o nosso segundo bloco agora com a professora e advogada Juliane Silvério. A Ju, ela é especialista em audiências trabalhistas, tem uma vasta experiência, já gravou um bloco falando um pouco sobre as suas experiências e o quanto tudo isso é importante para a vida dela, não só para a vida da Juliane, a advogada, mas para a Juliane que gosta de viajar, que é mãe do Davi, que tem valores que são inegociáveis. Ju, fala pra gente um pouquinho sobre a importância do networking, das suas redes de contatos, nisso tudo. Di, hoje antes de começarmos a nossa gravação, lá no cafezinho nós já estávamos falando do networking. O quanto que o networking é importante. O networking, a minha vida, depois que eu passei a frequentar lugares acadêmicos, instituição, a nossa Associação dos Advogados Trabalhistas, a OAB, eu me transformei numa nova Juliane. Isso agregou. Porque dessa interação, primeiro eu conheço pessoas, ganho amigos, novas oportunidades, o que mais? O próprio vai crescendo profissionalmente, novos trabalhos surgem na área acadêmica, para dar aula, palestras, também contratações para as audiências, para as sustentações orais. O networking, para mim, foi um divisor de águas. E é importante nós lembrarmos que não é ser uma pessoa interesseira, é ser uma pessoa interessante. Interessante. E tudo isso é feito de uma forma muito genuína. Isso tudo é feito também de uma forma muito prazerosa. Porque eu te conheci em alguma festa, certeza. Eu te conheci em alguma festa. Mas o fato de você também estar numa festa me permite conhecer uma Juliane. Porque Juliane. Muitas vezes eu não contrato só a Juliane advogada. Eu contrato a Juliane, que é cordial, que é educada, que é sorridente, que é alegre, que é generosa. Então é muito importante, e para nós mulheres eu acho que é uma das grandes dificuldades, porque nós temos filhos, nós temos outras tarefas, outros compromissos que muitas vezes o network ele compete com cansaço. Exatamente. O network compete com alguém cuidando do filho. Eu já almocei com você e você pediu comida pro Davi pelo aplicativo. Eu não sei verdade! Vou mandar uma lasanha pro Davi. Exatamente. Eu já estive em congressos, antes o Davi era menor, então ele não ficava sozinho e ele estava no congresso. Já estávamos almoçando e pedindo a comida para jantar, ou estava em determinado local e aí eu preciso ir embora porque o Davi já está em casa, está na hora de dormir, eu preciso chegar. E nós vamos criando uma rede de apoio. E fazer isso com muita leveza, porque muitas vezes nós temos que nos policiar enquanto mulheres, porque a sociedade ela nos cobra uma postura, que essa postura hoje é incompatível, tanto com os nossos anseios quanto com os nossos bolsos. Eu, por exemplo, eu fui a melhor mãe da Anelisa que eu poderia ser, dentro daquele momento, dentro das minhas condições. A Anelisa é a menina que subia a sala da OAB e ficava ali comigo enquanto eu estava olhando o processo, e ela falava assim, mãe, eu adorava pegar as balinhas da OAB. De todos os perrengues que ela passou, ela só se recorda das balinhas da OAB. E até hoje as meninas da OAB de lá perguntam da Anelisa e lembra dela pegando as balinhas da OAB. Então parece que muitas vezes a sociedade ou nós mesmos, por várias razões, nós nos impomos uma postura como mãe que o nosso bolso não permite. Ponto. Mas mais que isso, ainda quando permite, muitas vezes nós temos que nos policiar para que nós não usemos os nossos filhos como desculpas para a nossa autossabotagem. E isso eu já refleti muito na vida. Muito na vida, muito. Mas e se eu der aula todas as noites? Então são escolhas o tempo todo. Se eu der aula, me formei, sou mestra em Direito,
vou dar aula na faculdade, mas eu vou ter que ficar ausente. Então, é o tempo todo tentando equilibrar. Então, se eu ter uma quantidade maior de processos, eu vou ficar menos tempo. Então, é o tempo todo refletindo, o tempo todo pensando. E a mulher tem que se adaptar à dinâmica do filho. É difícil no nosso dia a dia. Eu não lembro de ter colegas advogados, homens, falando, eu preciso ir embora. Eu não me lembro. Eu não posso dar aula porque eu fico com meu filho à noite. Eu não posso ir pro happy hour depois do congresso porque meu filho está me esperando para dormir. Mas aí tem um agravante. Nós temos que considerar que as mulheres advogadas também, elas criam filhos bastante vezes sozinhas. Então não dá, essa conta não fecha. Não fecha. Então, primeiro, eu não vou ser mãe perfeita e não tá dentro dos meus anseios ser uma mãe perfeita. Eu sempre brinco, entre mortos e feridos todos sobreviveram. E esses dias eu falei assim, Elisa, você tem uma cartolina? Ela falou assim, nossa, você me deu tanta bronca porque eu te pedi a cartolina às 11 horas da noite no domingo para fazer trabalho. E entre mortos e feridos a gente sobrevive. Eles sobreviveram e são crianças e são jovens muito mais seguros também. Então esse network, ele é importante e a gente vai ter que fazê-lo com filhos ou sem filhos, com todas as nossas dificuldades. E é interessante que dentro das nossas dificuldades de nos adaptarmos e precisar de vários braços e eu tô aqui dando uma aula, mas eu tô pensando no meu filho que tá chegando da escola e nós também criamos para eles um ambiente de o Davi, ele resolve coisas. Um homenzinho. Então, assim, vai pedir o Uber, pede o iFood que está instalado no celular dele, e até em outro país. Ele, mesmo sem dominar o inglês, ele pede a chave do quarto que perdeu, ele se comunica dentro do que é possível. E é importante nós falarmos isso porque, em que pese ser uma aula, um bate-papo sobre audiências, as audiências elas têm horário para começar, se não atrasar, e não tem hora para acabar. Eu faço audiência de burnout, de assédio e 4 horas, 5 horas. 4 horas de instrução pesada. Instrução pesadíssima. Então é isso. Então não dá. A gente vai ter que colocar os filhos aí nessa agenda, nessas audiências. Eu lembro do Davi com 7, 8 anos indo fazer audiência comigo. E eu lembro, me veio agora nesse bate-papo, uma juíza que saiu da mesa, pegou lápis, papel e entregou pro Davi. Eu achei isso de uma sensibilidade, porque ele ficou lá quietinho. Eu lembro, foi. Então assim, a criança estava lá, era férias, geralmente é isso, né? Férias, com quem vai ficar? Não tem curso de férias, tem curso de férias, vai pra avó, não vai pra avó? Vamos pra audiência. Você sabe vamos que nas fórum. Férias escolares coincide com o mesmo período em que as mulheres são mais demitidas. Por quê? Então a gente precisa falar sobre isso. Nós já fazendo essa reflexão das mulheres, né? E é isso. Não somos perfeitas. Nos culpamos muito. Eu me culpo, pelo menos. Me culpo, reflito, passa. E agora, né? Então, assim, é o tempo todo nessa reflexão. Eu refleti um pouco, mas eu graças ao universo, eu sempre tive pessoas... Eu tive grandes mulheres ao meu lado. Eu tenho uma prima que eu amo de paixão. E ela sempre falou assim, você tem que levar a vida de um jeito mais leve. Então, toda vez que dava um chabu, ela falava, você tem que aprender a levar a vida de um jeito mais leve. E teve uma vez que a Annelise estava brigando porque ela tinha que ir para a escola e ela não queria, tal. Maternal, infantil. O meu irmão falou bem assim, ela não vai prestar vestibular esse ano. É isso, gente. Eles não prestam vestibular com 5 anos. Não levem as coisas muito a sério. Porque senão você vai adoecer. Verdade. E falando em adoecimento, Ju, você faz audiências e faz de burnout. A gente vai falar um pouquinho mais lá pra frente sobre isso. Agora, dá o passo a passo para as mulheres advogadas dessas audiências. Como que você faz? Qual é o seu ritual? A Samantha falou que tem um ritual. Então, conta aí qual é o seu.
Bom, se eu fosse colocar aqui dicas, né, se eu pudesse falar para Juliane, quando comecei a fazer audiência, se eu pudesse voltar no tempo, o que eu resumiria nesse bate-papo rapidinho as dicas? Primeiro passo, conhecer o processo. Faça um resumo do processo. Coloca a data de entrada, saída, quais são os pedidos. Faça o resumo, aquele seu script. Porque uma das primeiras audiências, as primeiras questões na audiência, o juiz fala: quanto tempo tem de contrato? Então são perguntas que tem que estar na ponta da língua. Faça um resumo. Segundo passo, converse com o cliente, tente explicar como vai acontecer a audiência. Então, o que é importante comprovar, quais são os riscos, tente dar esse panorama para o cliente, para ele se sentir seguro. Outra questão importantíssima, entenda e saiba o que cada testemunha consegue comprovar. Não é raro, no momento da audiência, pergunta: qual período que trabalha com reclamante? Eu não vi o reclamante, eu era de outro período. Então, vai fragilizando a prova. Então, faça o resumo, converse com o cliente, entenda o que cada testemunha consegue comprovar. E o coração, entenda qual é o ônus da prova. Para cada pedido, de quem é a responsabilidade de provar? O ônus é de quem? Horas extras? Por exemplo, aqui, num bate-papo muito rápido, de uma maneira bem generalista. Horas extras, o ônus é do reclamante. Intervalo, o ônus é do reclamante. Por exemplo, justa causa, o ônus é da reclamada. Entenda de quem é cada pedido e cada ônus a ele relacionado. Por quê? A audiência é o momento mais importante do processo. E no começo a Diane fala assim: eu não sei o que é. Podemos falar o que é mais importante, uma petição bem redigida, uma audiência. Eu vou puxar a sardinha. Eu vou falar que a audiência é o ato mais importante do processo. Então, se ela é o ato mais importante do processo, temos que ter... eu falo que é como se fosse um jogo. Temos que estar atentos a cada movimento do processo. Porque dentro de uma parte processual tem vários desdobramentos daquela audiência. Então, recapitulando, faça o resumo, converse com o reclamante, entenda a testemunha, entenda quais são os ônus, elabore um rol de perguntas para cada pedido. E naquele rol de perguntas, também o advogado precisa entender se aquela pergunta que ele imaginou que faria, se de fato ela vai ser feita. Por exemplo, se o preposto confessou o horário, eu não preciso mais perguntar sobre o horário. Não faça, porque pode ser que sua testemunha vai desandar o negócio. Já temos uma confissão, guarda aquele tema numa caixinha, vai riscando o que é importante. Então é sempre estar atento, é um olhar como se pudéssemos olhar de cima, né? Olhar ali a audiência, como se pudéssemos... Então, ficar atenta a essas questões. Aqui em São Paulo, chegar com antecedência. E isso que difere um advogado preparado para uma audiência, de corpo e alma para aquela audiência, a simples audiencista. Não dá, não economize com essa contratação, não economize. Um advogado faz por X, ele vai pegar 10 audiências no dia. Vai pegar 10, vai encavalar uma audiência com a outra, ele vai estar dentro do fórum fazendo uma audiência, vai chamar outra e aí ele não vai conseguir sair. Exato. Uma outra dica também muito importante, tem juiz que pede para se manifestar no momento da audiência sobre defesa e documentos. Já cria um roteiro caso essa réplica seja oral. Quando eu comecei a fazer audiência trabalhista, não sou da capital, sou do interior, que é quase eleitoral, e não é interior, não é capital. E eu fui trabalhar num escritório que era o maior ali da região de trabalhista. A primeira audiência, assim, eu caí totalmente de paraquedas. E o juiz, muito cordial, ele entendeu e ele falou assim: doutora, me ajuda. Ele falou assim: doutora, me ajuda, mais ou menos assim, tipo, pergunta.
E, doutora, vai se manifestar a respeito, doutora, contestação. E não era digital, era tinha que impresso, abrir, entregava, impresso, né? Entregava. Aí eu falei assim, excelência, eu quero prazo. Aí acho que na primeira ele deu, a segunda ele falou, doutora, poupe as árvores, me ajuda. Tipo, poupe as árvores, a gente não vai gastar sulfite com isso, com essa réplica. Só que a primeira você sai ali, sai espanando, né? Pra você se manifestar a respeito da contestação. E hoje, o que? Tem uns minutinhos que o advogado protocoliza muitas vezes... Na véspera da audiência, né? Você não teve contato, não dá tempo, e você vai ter que se virar. Então, o advogado também, ele tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Mas para ele estar preparado, ele precisa ter domínio de quais são os pedidos. E daqueles pedidos, vamos um exemplo, horas extras. Se eu tenho pedido de horas extras, o que eu vou olhar na contestação? Os espelhos de ponta. Aqueles espelhos refletem a realidade? Reconhece e aponta diferenças. Não, aqueles espelhos, o reclamante começava a trabalhar, depois de 1 hora marcava o ponto. Impugna os documentos. Mas para ir direto no ponto, precisa ter o domínio do processo, os pedidos e já criar um roteiro. Quando cria um roteiro, inclusive da própria réplica, aquele roteiro vai te nortear. Quais documentos que eu tenho que olhar? Ah, foi demitido por justa causa. Quais documentos que eu preciso olhar? Qual a alegação da defesa? Vai direto no ponto. Ah, tem advertências? Qual foi o fato? Essa assinatura é sua? Não é sua? Então, tudo aquele mundo em 10 minutinhos. E facilita até a cordialidade do juiz. Do juiz. Uma condução, quando nós falamos que o advogado também conduz processo, uma condução bem feitinha, bem organizada, facilita. Até para sentenciar. Uma pergunta, 2 perguntas, 3 perguntas. Na quarta, certamente é uma grande chance do juiz perder a paciência. Uma outra questão importantíssima em relação às testemunhas. Então, nós, por exemplo, na audiência que nós fizemos juntas, nós tínhamos 3 testemunhas. Ouvimos quantas? Uma. E por que só ouvimos uma, se tínhamos 3? Porque quantidade de testemunhas é diferente de qualidade. Eu brinco que a terceira, se tudo sair como planejado, a terceira é só para estragar a primeira. Não, então se ali nós nem fomos para a segunda, porque a primeira já esclareceu todos os pontos. Ah, mas já ouvi muito, assim, é porque eu quero reforçar. Pode ser que não reforce. Não faça isso, assim. Claro, cada caso, mas se for para os mesmos tópicos, para os mesmos fatos, já falou? E mais, Ju, é importante nós lembrarmos que quem tem o conhecimento, se provou ou não, é o advogado, é a advogada. Porque muitas vezes o cliente quer que ouça. Sim. O cliente, eu sempre falo, olha, se tudo der sair como planejado, a terceira testemunha vai cagar no seu processo. É isso que você quer. Porque é isso, ele quer assim, não, eu quero provar, eu quero reforçar. E muitas vezes não vai reforçar. Não vai. Exato. E como que deixar isso, como que demonstrar isso para o cliente com elegância? Olha, muito embora você queira ouvir a terceira testemunha, eu não vou ouvir, vou dispensar, tá? Como é que você faz isso? Com esse seu jeitinho todo educado. Pois é. E aí eu vou pensar como, geralmente a reclamada, cliente reclamada, tem mais a sede de ouvir a segunda testemunha do que o reclamante geralmente não tem tanto conhecimento, né? Não tem tanto conhecimento técnico. Então, olha, tem que ser sincero, falar, já conseguimos a prova. Ouvir a segunda, ela pode, se no momento ela ficar nervosa, falar algo diferente da primeira testemunha, inclusive a parte contrária pode alegar um crime. Tá condizente, não tá condizente. Então tem que explicar para o cliente. Eu entendo a sua ansiedade, gostaria de ouvir, mas não será bom para o seu processo. Tá, e aí depois, como é que mais que você fala para as nossas mulheres advogadas com relação à audiência para ser sucesso? Tendo domínio
do processo, das questões técnicas, acredite em você. E aqui a gente sai um pouco, né? Eu falei, superar a questão técnica, acredite, vista, você confia no seu melhor, confia se você estudou o processo, se você tem domínio das questões técnicas, confia. E é importante lembrar que a Ju, ela começou a fazer audiência recém-chegada na advocacia, mas mais que isso, uma jovem. Porque tem uma diferença também de segurança e muitas vezes, infelizmente, de tratamento. Nem sempre o colega advogado do outro lado vai tratar com respeito, com urbanidade, porque é uma jovem advogada e muitas vezes vai se aproveitar dessa inexperiência que nós aparentemente temos. E não só isso, às vezes não também no dia a dia temos que combater o próprio perfil se for um advogado homem. Não, claro que isso, eu não gosto dessa questão vitimista, não estou vitimizando, mas se nos depararmos com essa questão, precisamos, sabe, dar aquela respirada, encher o peito, falar assim, doutor, não é essa maneira como o senhor tem que se comportar. Já aconteceu com você? Já aconteceu. Doutor, o senhor está me interrompendo. O senhor está me interrompendo, não é o seu momento de fala. Já aconteceu de eu formular a pergunta e o advogado, antes do deferimento ou não da pergunta, o advogado atravessou de ver. Já aconteceu, claro. E aí, precisamos falar com firmeza. Precisamos nos vestir daquela nossa força feminina. Precisamos nos vestir. Falar, doutor, eu peço que o senhor não me atrapalhe. Excelência, o doutor está me interrompendo e eu peço por gentileza, faça as ponderações necessárias. Pronto, então assim, dentro, mostrar, não é essa postura adequada. E é importante nós lembrarmos, porque se essas coisas acontecem com bastante frequência nas nossas audiências, no nosso expediente de trabalho, nós tendemos, quando nós não conhecemos essa divisão sexual do trabalho, se nós não entendemos como funciona gênero como uma construção de marcadores de lugares, nós acabamos acreditando que é porque nós não atuamos direitinho, porque nós não passamos segurança e o advogado deitou e rolou. E não é. E não é sobre nós, é sobre nós enquanto mulheres. É importante pontuar isso para você não colocar a sua autoestima e sua segurança em xeque. A síndrome da impostora, né? A autossabotagem. É importante. Então você também já passou e você atribui esses desafios ao seu gênero, à sua idade, porque você era uma jovem advogada, uma mulher jovem, ou a tudo um pouco. Exato. E entender qual é o nosso lugar e nos sentirmos seguras, assim, somos capazes. E não importa se está começando, essas situações acontecem se o advogado está começando a advogada ou se ela tem experiência. Ju, tem alguns processos que têm algumas especificidades. Por exemplo, você falou que você atua em processos de burnout. Tem alguma coisa que é um diferencial que é diferente? Olha, isso aqui é um processo de burnout, eu vou ter que tratar, eu tenho que ficar mais atenta a tal fato, a tal questão. Como que é isso? Quando nesse tema já é diferente a própria chegada do reclamante, da reclamante, porque ela está doente. Perfeitamente, é isso. O contato, muitas vezes, quando sou contratada, o escritório passa na véspera ou na semana, o meu contato. A abordagem do cliente comigo já é diferente. E ali eu aprendi a ser melhor, ser mais sensível nesses casos. Eu aprendo muito. Então, aquele escritório que tem determinado perfil de reclamante, eu aprendo, porque ali eu tenho que ser advogada, mas eu preciso ser acolhedora. Então, aquele reclamante, já aconteceu, reclamante, homem, mulher, a gente começou a chorar na audiência, a gente tem uma síndrome na audiência. E aí, não basta só ser Juliane técnica, tem que ser Juliane acolhedora. E já aconteceu de excelência, eu preciso pegar um copo d'água pro meu cliente.
foge, aquele é um momento, estar ali está doendo para o reclamante. Está doendo porque ele está vivendo novamente aquela situação, os temas, o contrato de trabalho, muitas vezes está, inclusive, afastado, está em tratamento. Então, esse é o diferencial. Vai além da questão técnica, vai do acolhimento. E esse acolhimento é fundamental, porque dependendo do estado ali, da reclamante ou até da testemunha que tende também a ter sido assediado, ali vai todo o processo. Vai todo o processo pro ralo. Se a gente não falar assim, olha, tá tudo bem, o juiz vai te fazer tal pergunta, mas ele não está questionando se você está mentindo ou não está te julgando. É só porque são elementos fundamentais para que ele chegue à verdade dos fatos. Fique tranquila. De vez em quando colocar a mão, você sempre sente uma mão gelada, né? Você fala, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Esse tá tudo bem, parece que como se a gente pudesse dar um abraço, né? Só um toque, fala, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E esse é o diferencial, é entender. Diferente, por exemplo, de um reclamante que vai buscar as horas extras, por exemplo. É uma questão mais técnica, ou de uma empresa grande, algo assim. Claro, todos são acolhidos, mas determinados reclamantes, a gente tem que ter uma postura diferente. São dolorosos, exatamente. São dolorosos. E aí, quando nós advogamos para mulheres, 70% dos empregados que sofrem de ansiedade, depressão e burnout são mulheres. São mulheres. Então, nós temos que estar preparados também para... E não é só para fazer a petição inicial, a entrevista, mas nós temos que estar preparados para as audiências, porque são audiências pesadas. Que duram 3... Quando eu falo, minha audiência durou 4 horas... Imagina, isso não é possível. Pois é possível. É possível. É possível. Duração, muitas vezes a audiência ela até adia para ouvir as testemunhas num outro momento, e mesmo assim aquela audiência é bem complexa. E com relação aos bancários, tem alguma diferença? Tem alguma especificidade, alguma coisa que você fica um pouco mais atenta para você entregar um bom resultado? Também é um público diferenciado, né? Tem mais tem conhecimento técnico, sabe muito do dia a dia. Muitas vezes é tirar do próprio, por exemplo, bancário, a questão da decisão. Porque, eu sou gerente, e no dia a dia ele precisa de autorização. Não é gerente. Eu faço muito isso, e principalmente quando são mulheres. A gerência é alguém que já está ali com o pé no burnout, e a gerência é colocada para não ter hora extra. Metas. Assediadoras. E eu vejo que eu tenho feito bastante pessoal da área de comunicação, marketing, gerente que não era gerente. Mulher discriminada que fazia o mesmo trabalho que o outro, mas que ganhava muito menos. Burnout, ansiedade e depressão, quase em todos os casos. E uma outra dificuldade que a gente tem que ficar muito atenta é a conversa antes com as testemunhas, a própria reclamante, porque eles têm muitos termos em inglês, inclusive, que nós não conhecemos porque não é do nosso mundo, não é do mundo do juiz, e a gente precisa deixar isso claro na audiência. Trazer para uma linguagem, a gente precisa trazer para uma linguagem, traduzir. Precisamos traduzir esses termos. É isso. Para o juiz conseguir visualizar. Para o juiz conseguir visualizar, exatamente. Então, e aí tem que chegar com bastante tempo. Com antecedência, sempre, com antecedência. Estar lá. Quem não é de São Paulo, se preocupar com o trânsito. Quem é de São Paulo já imagina, sempre temos trânsito. Então, se preocupar com o trânsito. A testemunha também, pedir para chegar com antecedência. O próprio reclamante, às vezes, ele não tem responsabilidade com o próprio processo. Chega qual vai ser a qualidade dessa audiência, né? Entender as testemunhas, porque é um ambiente diferente. Quanto mais falarmos sobre a audiência para o próprio reclamante e para as testemunhas,
menos distância existe. Checar se aquela testemunha realmente vai provar aquilo que o reclamante falou pra você que vai, porque já aconteceu de uma falar assim, eu não falei nada disso. Eu não vou falar isso porque isso é verdade. Não vi, exatamente. E assim, também tem uma postura, uma postura ética, o advogado, se aquela testemunha não viu, não inventa. O que nós fazemos, às vezes, é traduzir também. Então, olha, explicar juridicamente como as coisas são, mas não inventar, porque não sustenta. E se for um magistrado mais atento ou mais incisivo, perguntou 2 vezes, a resposta já não é mais a mesma, né? Estamos chegando ao final, vamos lá. Primeiro conhecer direito material, acho que é legal. Exato. Conhecer direito processual. Conhecer o que a testemunha sabe ou não sabe, o que consegue ou não comprovar. Fazer um rol de perguntas. Fazer um esboço da réplica. E às vezes também das razões finais. Eu lembro aqui, rapidinho, uma das primeiras audiências, o juiz falou assim, remissivas? Somente perguntou. A primeira, todo mundo passa por remissivas? Isso. E eu... Sabe quando assim, você faz assim? Eu fiz assim e não sabia o que era. E o advogado da parte contrária falou, remissivas. E eu, óbvio, eu também, remissivas. E depois eu fui entender o que eram as remissivas. O que é remissivas? Não fala nem razões finais. Não, remissivas. Hoje não, excelência, poderia conceder prazo? Remissivas? O juiz já tinha 2 ali, remissivas. Você não pode conceder prazo? Não, doutora, agora oral. Então, tudo bem. Vamos fazer as razões finais orais e destacar os pontos importantes da instrução processual. Tá, Ju, para finalizar, com relação à sustentação, é a mesma coisa? Qual é o diferencial para uma sustentação? Primeiro, porque eu acho que quem não faz audiência bem feita não sabe fazer sustentação. Tá. Ponto. E nós temos uma cultura de desmistificar que, olha, os tribunais não são para nós mulheres, não são para jovens. Eu sempre só vejo homens barbudos com ternos italianos sustentando. Eu não sei falar para desembargadores. Tem um monte de coisinha que a gente vai colocando no caminho para não sustentar. E nos tribunais a gente vira grandes processos. Exato, exatamente. Muito importante, e eu penso que talvez até mais importante que a própria sustentação, despachar os memoriais com os desembargadores. Despachar os memoriais. Isso seria a minha dica de ouro, seria em relação a isso, despachar. Como você faz? Conta, você agenda, envia e vai lá? Lembra das 90 varas? Então, os gabinetes são os mesmos detalhes. Cada gabinete, cada desembargador tem um procedimento. Então, primeira coisa, sei quais são os 3 desembargadores, ligo para o gabinete. Para o gabinete, falo de quando é a sessão, que eu gostaria de despachar memoriais. Agendar um horário com o desembargador. Então, tem desembargador que cria um link e despacha virtualmente. Ótimo também. Eu já despachei algum por telefone. Por WhatsApp também já, mais de uma vez. Que pé da vida. Tanto por vídeo como por ligação. Por ligação. Já despachei também. Tem outros que marcam horário presencialmente. E eu gosto de preferência na semana anterior à sessão. Sim. Então, cada gabinete... às vezes não conseguimos diretamente com o desembargador, mas com o assessor... temos que ir. E agora tem desembargador que só despacha com a outra parte. Eu não sei se isso é desculpa, se isso faz sentido ou é desculpa para não despachar. Pois isso eu entendo que afasta o jurisdicionado. Então, essa é a minha dica em relação à sustentação oral. Aqui nós poderíamos falar mais sobre sustentação oral, mas se for assim nos nossos minutinhos finais, despache memoriais com os desembargadores. É isso. Estamos chegando ao final da aula já passamos. da professora Juliane Silvério, que se despede de vocês. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra e espero ter contribuído.
e vamos nos falando em próximos temas sobre audiência trabalhista. Obrigada, Ju. Obrigada.